já temos aqui os nossos convidados, eles que também já sentam-se aí no cadeirão mais fofinho da tarde. E ele vai confirmar que é mesmo fofo, não é? Bruno Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jamila. Boa tarde. Bruno, boa tarde, que é diretor de marketing da Pumangol. Exatamente. Certo? Muito bem. E o Bruno está com a Vanessa Berenguel, que é diretora de marketing Zap. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Fábio. Como é que estão? Boa tarde, Jamila. Está tudo bem com Tudo vocês bem. hoje? Tudo ótimo. Terça-feira ótima. O rosa é combinado ou nem por isso? É combinado. Combinamos? Não? Vanessa! Não. Eu visto sempre Zap, né? Então... Ok, perfeito. Estamos a combinar. E o Bruno também está a combinar aí com a nossa almofadinha. Sim. Está Tá lá. muito giro E já com o agora. verde Pumangol também. O verde do Mangol, está Estás a ver? certo. E vamos então ao que interessa. Bruno, eu vou começar por ti. Como é que as empresas podem comunicar de forma transparente para ganhar a confiança dos consumidores? Olha, há várias formas das empresas comunicarem e principalmente no que diz respeito ao tema da sustentabilidade, que no fundo é o tema que nos traz cá hoje. Um dos principais instrumentos é o relatório de sustentabilidade. Ok. O relatório de sustentabilidade hoje é um dos principais instrumentos de gestão das organizações, porque no fundo acaba por congregar todas as iniciativas, todos os projetos que as empresas, as marcas, no fundo desenvolvem ao longo do ano e que tocam no tema da sustentabilidade, que pode ser ambiental, pode ser social ou pode ser económica. Depois há outras formas, não é, Vanessa, de nós comunicarmos a sustentabilidade, obviamente por via de campanhas educativas, informativas, portanto, que acabam por divulgar aquilo que é feito no âmbito da sustentabilidade corporativa. Bem, assim como a Zap, não é, Vanessa? Que comunica de forma super transparente. Comunicamos sempre de forma muito transparente. Para nós é extremamente importante que os nossos clientes nos conheçam de uma forma muito transparente, não é? Essa proximidade que nós tentamos sempre ter, a forma como nós comunicamos é muito importante. E no que toca à sustentabilidade também, os clientes, isso está provado, os clientes preferem trabalhar com marcas, inclusive que aderem à sustentabilidade, que ajudam aqui um bocado o ambiente. Sim, senhora. Vanessa, tu que já estás aí com a fala, quero perceber como é que as marcas podem utilizar as práticas mais comuns de modos a reduzir o seu impacto ambiental. É assim, há formas muito complexas e há formas muito mais, não é que sejam fáceis, mas muito mais simples e que não têm tanta visibilidade. Por exemplo, e eu vou falar um bocadinho por nós, a Zap optou por deixar de ter tinteiros nas lojas impressoras e passou a ser impressoras térmicas. Então, reduz o volume de papel, reduz o volume de aquisição até de tinteiros e passas a ter uma impressora térmica que também trabalha aqui um bocado o ambiente. Uma coisa muito simples e que se calhar não tem tanta visibilidade, trocar copos de plástico por canecas. Okay. Não é? Imagina, estás dentro de uma empresa, uma marca, e tu consomes copos de plástico porque os colaboradores vão buscar água de 10 em 10 minutos para se hidratar. Se tu trocares por garrafas térmicas e eles vão encher as garrafas, é uma forma de tu tornares esse processo muito mais prático. E há vários, imagina que é o recondicionamento de boxes, que é uma coisa que nós fazemos por acaso. As boxes que não são utilizadas ou que não têm reparação, porque nós fazemos reparação de boxes, nós enviamos para artistas como a Daniela Ribeiro, por exemplo, que cria várias peças de artes com material que vem dos descodificadores, dos comandos, do material que nós não conseguimos recuperar e que enviamos para os artistas. Há várias maneiras, umas mais complicadas, umas mais tranquilas, umas mais dispendiosas, não é? Mas há aqui vários. No caso da Pumangol, nós temos um conjunto de iniciativas que visam não só a sustentabilidade ambiental, mas a social e a económica, como eu referi. A nível da ambiental, nos últimos postos de abastecimento que fizemos, nós temos optado pela instalação de painéis solares, que obviamente, sendo uma fonte de energia renovável, portanto, acaba por ter benefícios muito grandes para a organização e, obviamente, também para o meio ambiente. Temos também muitas iniciativas no âmbito social, que é outro pilar muito importante da sustentabilidade, em que em todos os nossos 83 postos de abastecimento nós anualmente fazemos ações, portanto, de responsabilidade social corporativa com as comunidades que estão à volta, portanto, dos nossos sites. Além disso,
temos iniciativas que tocam também na componente ambiental, como, por exemplo, campanhas de limpeza de praias, portanto, de zonas, etc. E temos também muitas iniciativas que acabam por tocar a componente da saúde e bem-estar. É uma área onde nós temos uma especial atenção e temos um projeto que é o Saúde até Si, em que levamos serviços de saúde multidisciplinares a comunidades que normalmente não têm acesso, portanto, a esses mesmos serviços. A última que fizemos foi no Cunene, atendemos mais de 500 pessoas por dia, foi uma iniciativa muito interessante, porque de facto, de outra forma, aquelas crianças, aquelas senhoras, aquelas pessoas não teriam acesso àqueles serviços de saúde. Portanto, nós acabamos por atuar em várias frentes. E pronto, e com isso acreditamos que também damos aqui de volta à sociedade, portanto, de forma responsável. Olha, Bruno, e um dos pilares também essenciais para a ativação de marca e não só, que também garantem muita sustentabilidade aos nossos produtos, são as novas tecnologias. Eu queria saber de que forma é que vocês, enquanto Pumango, conseguem garantir a sustentabilidade dos produtos através das novas tecnologias. Como é que funciona tudo? Bom, as novas tecnologias acabam por ter um impacto em tudo o que nós fazemos e, obviamente, também na sustentabilidade. Obviamente que quando nós olhamos para tudo o que é inovação tecnológica que tem como objetivo reduzir as emissões de CO2, portanto, por exemplo, nos veículos que acabam por ser o objeto que nós abastecemos, portanto, por via dos nossos postos, portanto, logo aí há um benefício imediato, portanto, para o meio ambiente. Há naturalmente outras iniciativas, portanto, que acabam por estar alicerçadas na componente tecnológica, e eu dei o exemplo dos painéis solares, portanto, que é uma tecnologia relativamente recente, mas que tem vindo a evoluir muito. Porquê? Porque o tema das baterias hoje, que é o que acumula a energia, acaba por estar a ter uma performance muito melhor do que aquela que tinha há uns anos atrás. E, de certa forma, está a transformar o nosso setor. Porquê? Porque vemos no hemisfério norte, principalmente Europa, Estados Unidos, etc., existe uma transição, portanto, dos veículos que são alimentados a combustíveis, portanto, seja gasolina ou gasóleo, para veículos elétricos. Portanto, a tecnologia está a transformar o nosso setor por via dessa inovação, portanto, por via da criação de soluções que são, lá está, mais sustentáveis, portanto, e que mais cedo ou mais tarde vão ser também uma realidade no nosso mercado. Uau. Vanessa, qual é a importância que as marcas acabam por ter como um dos seus valores a sustentabilidade ambiental? É assim, a sustentabilidade tanto tem mais-valias para a empresa, não é? Como para o negócio, mas também tem para o planeta. Por isso, foi aquilo que eu disse há um bocadinho. Os próprios clientes preferem trabalhar com uma marca que esteja mais ligada à parte de sustentabilidade. Conseguirmos colocar o nosso ecossistema de colaboradores também a trabalhar um bocado e de forma natural e tranquila para que possam contribuir para o processo, o não uso de copos de plástico, por exemplo, estou-me a lembrar aqui, o uso de LEDs, enfim, coisas no nosso dia a dia, o não uso de papel, o próprio uso de fazer arquivos a partir do IT. Hoje em dia a gente já passa tudo para o digital, já não faz aqueles arquivos de caixas com papel grandes. Isso também é um processo que depois ajuda, contribui para o futuro do planeta e também das empresas, não é? Reduz bastante custos, que no fundo também é o que todos estamos aqui um bocado à procura, também a redução de custos. Mas sim, Bruno, queres adicionar? Eu ia adicionar, Vanessa, se me permite, não só obviamente essa dimensão interna que acaba por gerar aqui maior motivação e maior envolvimento por parte dos colaboradores, mas obviamente que organizações e marcas que aderem a práticas sustentáveis acabam por ser também muito mais credíveis para o mercado e ter a preferência, como a Vanessa já referiu, dos próprios consumidores. É importante perceber o que é o conceito da sustentabilidade, que pressupõe que nós não vamos fazer uso dos recursos de hoje comprometendo o amanhã. Certo. Portanto, e quando falamos de recursos, falamos de todo o tipo de recursos que estão à disposição das pessoas e das organizações. Portanto, isto, quando uma empresa é efetivamente sustentável de forma efetiva e não faz aquilo que no nosso setor se chama o greenwashing, que é dizer que somos sustentáveis, mas na prática não temos iniciativas consistentes, regulares e que sejam possíveis de ser mensuradas, acabam por perder essa credibilidade que é muito importante, não só para os nossos clientes, para os consumidores, mas também para os investidores, os parceiros financeiros. E eu aqui, Vanessa, queria introduzir um tema que está muito relacionado com a sustentabilidade, que é o tema do ESG.
O ESG hoje é uma sigla que, no fundo, toca naquilo que são as melhores práticas a nível da gestão ambiental, social e nos modelos de governo das sociedades. E é interessante como é que o ESG assumiu um papel importante nos dias de hoje. Porquê? Porque há muito tempo que a sustentabilidade é um tema que está em cima da mesa, certo, mas a atração das organizações para adotar essas práticas não estava a ter o ritmo que se gostaria. Então, o ESG é algo que o sistema financeiro introduz para dizer o seguinte: as empresas que estejam alinhadas com estes princípios, com esta matriz, têm um rating. E quanto melhor for o rating da empresa, mais barato é o acesso ao financiamento que essas empresas vão ter. Portanto, hoje em dia, este é um aspecto muito importante para as organizações, porque a muito curto prazo vai ser uma realidade em Angola e, obviamente, que as empresas têm que estar preparadas para serem classificadas, serem inseridas nesse rating e, com isso, poderem ter, obviamente, os instrumentos financeiros que lhes vão permitir continuar a crescer. Muito bem. Boa. Bruno, mas quando nós implementamos algum produto e queremos garantir a sustentabilidade, obviamente que é sempre uma mais-valia para o negócio, mas também há muitos desafios a enfrentar. No caso da Pumangol, quais são os que vocês enfrentam e como é que fazem para superar? Para ser muito sincero, nós na Pumangol nós já começamos a tratar o tema da sustentabilidade há muitos anos. Portanto, aqueles desafios iniciais nós já os conseguimos ultrapassar, como a resistência à mudança. Porquê? Porque pressupõe, obviamente, uma alteração da forma de gerir a organização, pressupõe, como a Vanessa referiu muito bem, muitas vezes um investimento um pouco mais avultado do que se tivéssemos optado pelas soluções tradicionais. Portanto, nós já conseguimos superar esses dois grandes desafios, a questão da mentalidade, portanto, das pessoas, e felizmente tivemos uma liderança que foi muito focada nisso e que nos orientou na direção certa para colocarmos a sustentabilidade como uma das nossas prioridades estratégicas, e depois a questão da resistência à mudança por parte dos colaboradores, que inicialmente é normal que ocorra, mas hoje nós temos uma organização que trabalha ativamente e, muito interessante, proativamente em prol da sustentabilidade. Só um detalhe interessante: nos 83 postos onde temos, os nossos abastecedores, os nossos gerentes, todos os anos fazem campanhas de recolha de donativos para entregar às comunidades à volta, mas de forma totalmente autónoma. Já sabem que aquilo faz parte do plano de trabalho deles e eles fazem de coração. Portanto, eu acho que isto é um reflexo de facto que nós já conseguimos quebrar aquelas barreiras iniciais. Mas, obviamente, a questão do acesso a matérias-primas mais sustentáveis, a tecnologia, portanto, continua a ser um grande desafio para nós, Pumangol, quando queremos, por exemplo, construir um novo posto de abastecimento, portanto, que ainda estamos limitados com o acesso a algumas coisas que em outros mercados são mais fáceis. Só 83 postos, desculpa lá. Dá a impressão que tem muitos, porque qualquer caminho que a pessoa faça, vê sempre uma aqui, outra ali, dá a impressão que são vários. Isso é 83. Quantidade não é só um número. Na verdade, tem a ver com a localização que nós selecionamos, que são localizações estratégicas que vão ao encontro da necessidade dos nossos clientes. Exatamente. Vanessa, eu faço a ti a mesma questão sobre os desafios, tendo em conta que também a ZAP acaba por implementar práticas sustentáveis, mas quando surgem os desafios, como é que superam? É assim, é tudo muito analisado, tem que ser tudo muito calculado e analisado, não é? Nós tínhamos efetivamente o desafio de perceber o que é que nós íamos fazer, 15 anos de mercado, o que é que nós vamos fazer com estes codificadores que estão avariados. O que é que nós fazemos? Isso foi um grande desafio e nós tivemos que arranjar uma solução, não é? Então, montamos uma linha de montagem, não é? De recondicionamento das caixas, por isso as caixas vêm e elas voltam para o mercado novas, não é? Mas com a substituição dos elementos que danificaram a caixa, para que a caixa tenha um aspecto novo, né? Um normal, que nós queremos que elas sejam novas, não é? Mas depois sobra uma série de equipamentos que não se pode usar, as fichas, os botões, não é? Todos aqueles eletrodomésticos não, as fichinhas, né? Sim. E tu tens que perceber o que é que vais fazer, e a solução foi essa, foi uma das soluções, não é? Falo, por exemplo, da substituição dos copos de água pelas garrafas térmicas, por isso nós temos cerca de 38 lojas, não são 83, cerca de 38 lojas, e nós gastávamos muito papel. O que é que a gente vai fazer? Não é o gastar, como é que nós vamos tornar isso mais ecológico? Isso faz parte também da nossa missão como marca, sermos mais sustentáveis e conseguir contribuir também aqui para
o reconhecimento de Angola, o nosso país, como apesar de nós termos muitos desafios ainda, não é? Já se começa a ver alguns ecopontos pela cidade. Nós temos efetivamente ecopontos, alguns pontos têm, eu acho que a Pumangola também tem, não é? Que eu tenho visto. Já se começa a fazer um caminho, mas nós ainda temos muitos desafios e muitas coisas para continuar a fazer. Uau, aprendemos todos os dias, não é? Tem que ser. Mas é importante que as marcas, como dizia o Bruno muito bem, as marcas tenham esse compromisso, não é? Elas tenham um compromisso de fazer e perceber que o impacto que isso tem junto das marcas, mas fazer de facto, não é? Isso é extremamente importante para uma marca. Que se quer posicionar de uma forma muito transparente no mercado e que tenha objetivos de crescer como uma love brand, como uma marca de renome e de reconhecimento. E de que forma é que as marcas podem educar e engajar os seus consumidores? Pode ser o Bruno, tanto como a Vanessa. A formação é extremamente importante, não é? Fazer focos de formação, criar momentos de partilha, partilhar exemplos. As pessoas aprendem muito pelo exemplo. O exemplo é uma coisa que é extremamente importante. Partilhar exemplos, dar a noção de como é que se separa o lixo, como é que nós podemos economizar a energia em casa. Hoje em dia há escritórios que têm o IT, né, inteligente para desligar a luz a um certo período, quer dizer, tu estás a economizar. Por isso, a melhor forma das marcas fazerem, sem dúvida, é com formação e com a passagem do exemplo para as pessoas, para a população, não é? Claro. E depois, além desta questão da educação e do exemplo, eu particularmente considero o exemplo muito importante, porque quando nós fazemos algo e mostramos como é que deve ser feito, as pessoas acabam por ver isso como um exemplo a seguir. Mas depois também há uma outra componente que temos que ser realistas na nossa sociedade e considerando o nível de maturidade que nós temos, em especial no que diz respeito à sustentabilidade, me parece também muito relevante, que é a questão do incentivo. Nós conseguirmos ter um mecanismo de incentivo que permeie, que recompense quem adota determinado tipo de práticas, portanto, no seu dia-a-dia, sejam os nossos clientes, sejam os nossos fornecedores, sejam os nossos parceiros de negócio. Portanto, isso é algo importante para nós conseguirmos criar toda aqui uma cadeia de valor que gere o seu negócio de acordo com os mesmos princípios de sustentabilidade. Portanto, nós, a nível da Pumangola, temos, obviamente, os postos de abastecimento, os nossos terminais, mas em cada posto temos as nossas lojas de conveniência. E uma das coisas que fazemos, e que de facto é um projeto muito interessante, é trabalharmos com os pequenos fornecedores, na sua maioria de produtos feitos em Angola, e isto por si só já é sustentabilidade económica, portanto, para no fundo definir aqueles são os padrões, os requisitos que nós pretendemos ter num determinado produto ou na prestação de um determinado serviço para o nosso posto de abastecimento. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a dar o exemplo, estamos a ensinar, porque estamos a pegar se calhar em micro ou em pequenos empreendedores e a dizer como é que eles devem se estruturar para nos conseguir prestar um serviço numa região que não estamos a falar de Luanda, estamos a falar de Sanza Pombo, de Chamuteba, portanto, zonas recônditas em que o eletricista, o canalizador, portanto, acaba por ter o nosso apoio para poder prestar um serviço. Até isso é sustentabilidade por via do exemplo, por via da educação e, obviamente, por via depois também da aposta que nós fazemos naquilo que é feito em Angola, que para nós é muito importante. Exatamente. Boa. Vanessa, qual é a dica que deixas para as marcas que infelizmente ainda não adotaram o sistema de sustentabilidade ambiental como parte dos seus valores? Diria que adotem, não é? Adotem, quanto mais não seja para fazer redução de custos inicialmente, não é? Depois vão perceber que é algo que de facto tem impacto ambiental, de facto tem impacto na sociedade, na nossa sociedade. E é isso. Bruno, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu acho eu diria que a adoção de práticas sustentáveis hoje em dia é fundamental e qualquer organização, independentemente da dimensão, tem que, se ainda não iniciou, iniciar essa jornada. Porque, como referi, por via do sistema financeiro, o ESG vai ser uma realidade incontornável. Portanto, e às vezes as pequenas coisas produzem grandes resultados. Portanto, não temos que estar a olhar para iniciativas muito grandes que têm um impacto financeiro inicial grande a nível de investimento. Começar pequeno
ser consistente, ir fazendo crescer e ir mensurando os resultados, portanto, dessas mesmas iniciativas. Portanto, é o conselho que eu deixo, portanto, a todos que ainda não tenham isto na sua lista de prioridades para o futuro. Muito bem, Vanessa, Bruno, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado aos dois, não é? Querem mandar beijinhos para alguém também? Bruno? Oh, uau, não estava à espera, mas beijinhos para todos. Beijinhos! Equipa Zap. Obrigada, muito obrigada. E assim, desta maneira, encerramos o momento Viva Marcas com Super Brands.